Se você buscar por planos de saúde no Google, vai ter diversas opções, mas se continuar a procurar por notícias, provavelmente vai encontrar negativas e mais negativas para tratamentos. E você vai pensar, qual plano de saúde é mais fácil de lidar? Isso não é algo recente. No Brasil, no final da década de 1960, começaram a crescer a criação e utilização dos planos de saúde que hoje são complementares ao SUS e que teriam um papel fundamental em melhorar a saúde do brasileiro, dando mais opções ao consumidor. Porém, nem sempre é isso que acontece. Durante essas décadas, os planos de saúde cresceram. Alguns faliram ou foram incorporados por outros. Você lembra da Golden Cross? Hoje, existem dominantes no mercado que se utilizam da comunicação de massa, internet, patrocínios esportivos para chegar ao conhecimento de seu público. Esses planos movimentam bilhões de reais todos os anos. O sucesso de suas operações, porém, esconde brigas judiciais com seus consumidores para que o serviço que se propõe não sejam realizados muitas vezes. O que realmente ocorre no cotidiano de uma das mais problemáticas áreas do Brasil. Os preços dos planos de saúde vêm atingindo valores muito altos e eles aumentam conforme a idade do paciente. O que era para ser uma opção para a classe média passa a ser muitas vezes problemas para ela mesma. A área de saúde é um setor poderoso economicamente, exemplifica bastante como funciona a sociedade do Brasil. Ao longo do tempo, desenvolveu um império na saúde complementar. Em dezembro de 2024, o Brasil tinha 52.210.290 usuários de planos de saúde, segundo a ANS. Esse número representa um recorde e um crescimento significativo em relação aos anos anteriores. E quando falamos de grandes nomes nesse mercado, Bradesco Saúde, Apvida, Sul América Saúde, Amil, Unimed, entre outras, mostram que é um mercado em ascensão e desejado por grandes players. A Unimed, por exemplo, é a maior cooperativa médica do país, cuja receita até setembro de 2024 foi de 6,5 bilhões de reais. A empresa conta com cerca de 300 cooperativas, 20 milhões de clientes de plano de saúde, o equivalente a quase 40% de todo esse mercado. Mas esse gigantesco mercado não veio por acaso. O SUS, com suas dificuldades, má gestão, nunca conseguiu se consolidar como uma forma de cuidar da saúde da população de forma eficaz e de qualidade. Demora nos atendimentos que chegam a fazer pacientes perderem a vida. O não acesso a tratamentos fizeram com que muitos brasileiros procurassem os planos de saúde privados, que oferecem vantagens competitivas em relação ao SUS, como consultas marcadas de forma rápida, amplo leque de especialista, entre outras vantagens. Mas estamos no Brasil e a realidade nem sempre é perfeita. Mesmo com o grande crescimento no faturamento das empresas, nem sempre isso se transforma em lucro ou bom atendimento das demandas dos pacientes, que cada vez mais precisam recorrer à justiça para conseguir ter acesso a tratamentos que estão no rol da ANS ou que não estão lá. Em qualquer pesquisa básica, você verá milhares de pessoas que lutam na justiça pelo simples fato de querer que os planos cumpram o que lhes foi prometido: cuidar de sua saúde. Com a criação do rol da ANS, que é uma lista de procedimentos, exames, cirurgias e tratamentos que os planos de saúde devem oferecer, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é responsável por estabelecer este rol. E isso serviu para as operadoras de plano de saúde negarem qualquer tipo de tratamento que não estava no rol, que era atualizado esporadicamente, levando a batalhas judiciais para discutir se o rol era taxativo ou exemplificativo. Boa parte dos juízes entendiam como um rol exemplificativo, ou seja, não era necessário estar na lista, pois era impossível de estar atualizado o tempo todo.
Desta forma, os pacientes não ficavam sem tratamento. Neste contexto, os planos negavam os tratamentos mais caros e demorados, como no caso do autismo, câncer e outros. Nisso ganhavam tempo com processos longos e cansativos. Grande parte dos pacientes acabavam recorrendo ao SUS para não esperar ou mesmo morrer. Porém, mesmo que a maioria dos juízes decidissem pelo rol exemplificativo, o processo demorava. E lembre, estamos no Brasil. Em 2022, o STJ decidiu que o rol era taxativo para a felicidade dos planos de saúde. Milhares de pessoas da noite para o dia tiveram seus tratamentos suspensos, perderam processos, as operadoras venceram a batalha. Porém, numa mobilização poucas vezes vista no Brasil, mães de crianças com autismo se acorrentaram em protestos em vários locais do Brasil, como o Tribunal de Justiça da Paraíba, TJPB, o Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, e o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Os protestos foram realizados para pedir que os planos de saúde cubram os tratamentos dos filhos e que o rol fosse considerado exemplificativo. Esse episódio teve como consequência o PL 2033, sancionado no final de setembro de 2022, e derrubou o caráter taxativo imposto pelo STJ. O rol da ANS passou a ser exemplificativo, mas a lei prevê que deve haver comprovação científica do tratamento. Mas isso ilustra a grande fragilidade dos consumidores perante os planos de saúde. E é só o início de uma batalha que está longe de acabar. Com a aprovação do rol exemplificativo, as operadoras de planos de saúde passaram a dizer que isso iria quebrar o setor, que os prejuízos acabariam por trazer desemprego, que estes tratamentos eram muito caros, e o lobby para mudar o rol continua. A ANS, por sua vez, afirma não ter a incumbência de fiscalizar lei. Operadoras reclamam da insegurança financeira e pacientes continuam tendo que entrar na justiça. Uma outra consequência foi o aumento dos preços nos planos de saúde para compensar possíveis gastos. Ou seja, as operadoras acabaram repassando uma perspectiva de aumento de custos para os pacientes. Também devemos lembrar que a judicialização continua, pois agora as operadoras se apegam ao fato de que é necessário haver evidências científicas nos tratamentos. A lei não explicita qual o nível de evidência, dando margens para negativas e, além disso, todos os tratamentos novos, mesmo com crescentes evidências, são negadas pelas operadoras com este argumento. Neste contexto, as demandas chegam ao judiciário, onde os mesmos juízes que trabalham em casos simples, como devolver uma TV à empresa vendedora, aos mais complexos, como os casos da saúde. Um exemplo disso é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Antônio Saldanha, que afirmou em um evento em São Paulo que o transtorno do espectro autista é um problema e que as clínicas especializadas de tratamento promovem passeio na floresta para crianças. Ele disse, abre aspas, para os pais é uma tranquilidade saber que o filho que tem um problema vai ficar de 6 a 8 horas por dia em uma clínica especializada, passeando na floresta. Mas isso custa, disse Saldanha durante o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. A promotora de justiça do Amapá, Fábia Nilce Santana de Souza, criticou a fala de Saldanha. Abre aspas. Foi muito infeliz a fala, quando ele mencionou que aos pais era muito cômodo encaminhar os filhos para uma clínica para ficarem de 6 a 8 horas. Eu tenho um filho autista de 17 anos. Ele sofre por isso. A família sofre. E não existe família ficar feliz quando tem um filho com transtorno que sofre discriminação, sofre exclusão, e por isso me senti ofendida. Enquanto isso, as operadoras de saúde fazem novos contratos com coparticipação que pode chegar a 50%. Imagine um tratamento de curto prazo que custe R$1.000. O paciente terá que arcar com R$500 mais a mensalidade do plano. Para uma pessoa de 50 anos, por exemplo, pode girar em torno de R$800. O paciente pagou várias mensalidades para, no final das contas, gastar um valor alto. Agora imagine um tratamento de longo prazo, como câncer, autismo, entre outros, que podem chegar a R$20.000 mensais ou até mais. Além da mensalidade, o paciente teria que pagar R$10.000 a cada mês.
Isso torna inviável para a maioria das pessoas, voltando a sobrecarregar o SUS e aumentando o lucro das operadoras. Por outro lado, muitos médicos não querem mais trabalhar para planos de saúde, pois o valor que lhes é repassado em termos de consultas e procedimentos é muito baixo, principalmente médicos que já têm uma gama maior de pacientes ou que sua especialização é pouco comum. Os profissionais mais importantes no processo não são bem remunerados, o que faz com que a qualidade do serviço diminua. Um outro fato é que se um médico indica um tratamento para seu paciente é porque ele conhece os benefícios e muitas vezes esse tratamento é negado puramente por questões econômicas. A crise nos planos de saúde continua, ao mesmo tempo em que a Agência Nacional de Saúde anunciou que os planos de saúde tiveram lucros líquidos recordes de 3,1 bilhões de reais, o maior dos últimos anos. Já as operadoras dizem que estão tendo prejuízos. Segundo pesquisa da Ipsos em parceria com a Final Research, 75% do tempo dos médicos é dedicado ao atendimento de pacientes de planos de saúde, reforçando a importância desse modelo na prática clínica. No entanto, a satisfação com os convênios é baixa. Apenas 18% dos médicos se declararam satisfeitos, enquanto 42% expressam insatisfação. Esse descompasso entre a relevância dos convênios e a percepção dos serviços oferecidos evidencia a necessidade de melhorias no setor, tanto para profissionais quanto para pacientes. A luta entre clientes, médicos, profissionais de saúde pela melhora nas condições dos planos de saúde está longe de acabar. Muitos planos têm tão pouca qualidade que estão ameaçados pela ANS que melhorem suas práticas ou irão fechar. Muitos já fecharam, o que traz uma nova dor de cabeça para os usuários que necessitam migrar para outros planos com outros procedimentos e nem sempre a qualidade é garantida. São muitos os problemas a serem resolvidos por todas as partes, mas os planos de saúde têm um papel fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Mesmo sendo parte do mercado e de ser um consumo, ele não é um setor como outro qualquer, tem uma função social e por isso é autorizado por lei, ou seja, ele é complementar ao SUS e sua existência se deve a isso. No entanto, muitas operadoras veem somente a questão do lucro e manutenção de seus privilégios. Acaba sendo uma luta desigual, pois os contratos são sempre por adesão. O consumidor não consegue mudar nenhuma cláusula caso não concorde. E você, tem plano de saúde ou está pensando em adquirir um? Já teve problemas com eles? Escreva para nós nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.